tá achando de hoje em dia todo mundo falar que tem que ter uma marca pessoal para cá, uma marca pessoal para lá, e no fundo a gente não saber direito o que de fato é uma marca pessoal? Porque você abre o Instagram hoje, todo mundo fala que você tem que ter uma marca pessoal, mas o que é isso de fato? E eu concordo que tem que ter a marca pessoal. Eu também. Né? Eu defendo a bandeira com relação a isso. Agora, a marca pessoal nada mais é do que, quando você fala de branding, né, é a gestão da marca. Você fala de uma marca corporativa, você fala marca de lugar, você fala marca de um produto e de um serviço. Mas quando você fala de branding pessoal, é a gestão da marca pessoal. Então, o profissional, ele precisa começar a se responsabilizar pela sua marca. Então, antes de eu trabalhar numa empresa, e isso o Tom Peters, que foi a primeira pessoa a falar sobre isso no mundo, ele falava lá atrás o seguinte: antes de você ser CEO de uma empresa, seja CEO da sua marca pessoal. Saiba gerenciar sua conta bancária, saiba gerenciar sua gestão de tempo, saiba entender que a gente tem que ter conteúdo para ser um profissional competitivo. Então, é nada mais, nada menos do que você gerenciar todos os dias a sua... tem duas palavrinhas que eu acho muito importantes quando você fala de marca pessoal: reputação e repertório. Repertório é o quanto você tem de conteúdo. Esse é o maior diferencial de qualquer profissional. Né, para se tornar competitivo, você tem que ter repertório, você tem que estar sempre se alimentando, aquele famoso lifelong learning, né, a palavra inglesa fica mais chique, nada sempre mais bom usar, né? Fica bonito. Fica bonito. Nada mais é do que seja um eterno aprendiz. Então, o repertório acho que é fundamental para a marca pessoal. E a reputação, não adianta ser um excelente médico se nas suas redes sociais você fala coisas inapropriadas para a sua área, né, para não falar outras coisas. Então, assim, a sua reputação, ela é tão importante dentro da sua profissão, dentro da empresa que você trabalha ou no local que você exerce a sua função, que fora dela. Então, a marca pessoal tem que ter essa preocupação quando você pensa nesse âmbito geral, entendeu? Não, bacana. E quando a gente fala de marca pessoal e o branding pessoal, se a gente tem repertório, está cuidando e construindo da reputação, é um ponto importante também como que a gente está comunicando isso, porque não adianta só construir, né, e gerar, Exato. ter definido ali, e como que eu passo isso? Desde o seu posicionamento, né, físico numa reunião, num consultório, num congresso, num podcast, Exato. no Instagram, nas redes sociais, no YouTube, enfim, como que você está levando isso para fora? E aí eu trago, né, pergunta até para o Gabriel, porque para comunicar a gente também precisa de estratégia, que está ali na base, né? Tem o repertório, quero construir essa reputação. E aí, qual que é a estratégia? Deixa eu ajudar, né, a Amanda perguntando para você também, Gabriel. Ixi, a gente fala de estratégia, mas eu acredito que antes da estratégia tem que determinar o quê? O propósito da marca pessoal. E como você é um expert nesse assunto, propósito é só para a empresa, marca corporativa, ou também é para a marca pessoal? Boas perguntas. Na verdade, propósito é para tudo, e propósito não é aquela ideia vaga que a gente tem de uma causa para nossa vida. Não é isso. Existe algumas vertentes que abordam propósito desse jeito, mas quando a gente fala de estratégia, propósito é você entender qual é o seu grande objetivo, como você vai chegar até esse objetivo e o quanto de comprometimento você tem que colocar para traçar esse processo. Claro que as causas entram, porque sim, quando a gente está falando especialmente de marca pessoal, a gente precisa ter um comprometimento real com aquilo para justificar a nossa postura, mas não é só uma questão de causa, não é só uma questão de uma mensagem a ser passada, é algo a ser internalizado. E uma coisa que eu vejo muito hoje são as pessoas confundindo marca pessoal com um perfil de rede social bombando, e não é bem assim. A gente que trabalha no mercado, que está direto com alunos, a Amanda, eu que também atuamos em alguns eventos e projetos para outras áreas, a gente percebe que muitas vezes as pessoas mais influentes, com maior repertório, com maior gabarito profissional, as mais procuradas, não são as que aparecem mais muitas vezes. São as que estão ali naquela troca de influência meio que velada. Então a gente não pode confundir. Eu acho que quando a gente começou a falar mais sobre marca pessoal, no começo do BDM, isso também estava... Do BDM não, no começo do Infobrand, a questão da marca pessoal também estava bombando bastante, porque foi uma época que o branding, a gestão de marcas, estava se popularizando. Exato. E, junto com isso, a marca pessoal também. Estou falando isso há uns 13, 14 anos atrás. Hoje está muito mais difundido. Só que as duas coisas precisam ser lembradas o seguinte: você tem que ter visão estratégica. E hoje, falando especificamente em marca pessoal, a gente não tem mais aquela discussão, mas para eu ter uma marca pessoal, eu preciso empreender e sair da vida CLT? Não. Ou sair de dentro da minha empresa? Não.
A gente está discutindo toda hora de inteligência artificial. Vira e mexe a gente fala de crises de empregabilidade, de quantos funcionários podem ser demitidos ou não. Então, nesse cenário, está muito claro para mim, e acredito que para vocês, que não basta a gente ter um ótimo repertório, embora isso seja fundamental. Não basta a gente bater o cartão e cumprir os horários. Não basta a gente entregar o que é esperado. A gente precisa estar toda hora gerenciando o nosso nível de relacionamento, o nosso nível de influência, a maneira como as pessoas reconhecem o nosso trabalho, e não só as pessoas diretamente ligadas. Porque quando a gente fala de marca pessoal, a gente está falando de você operar estrategicamente num ambiente muito amplo que pode te trazer diversas oportunidades. Pode ser de crescimento dentro da sua empresa, pode ser para você trocar de empresa por ou ser um intraempreendedor. Ser um intraempreendedor, criar um projeto que vai mudar os rumos do negócio, abrindo, por exemplo, uma nova unidade daquele negócio que você já opera. Então, eu acho que a gente tem que lembrar o seguinte: marca pessoal é uma ferramenta de gestão importante para que a gente não vire commodity. E virar commodity é a pior coisa que pode acontecer para um profissional. Amanda, o que você entende aí para os nossos ouvintes para não virar commodity, pensando em marca pessoal? Olha, eu vou trazer, né, vou vir um pouquinho antes de você chegar em commodity, né? O Gabriel estava falando ali das estratégias. E eu discuti muito esses dias, né, com alguns profissionais que não são da área de branding, mas que trabalham muito bem a sua marca pessoal. O quanto, né, a gente falando inclusive de saúde mental, tá todo mundo esgotado, né? E gera uma ansiedade, né? Foi até numa pauta falando sobre burnout e outras questões. O burnout ele está muito ligado ali realmente ao trabalho. Sim. E a gente já tem essa cobrança, né, financeira, de mercado, para a gente se sustentar a casa, a família, enfim, todos os afazeres e entregas que a gente tem. Dia a dia. Né? E quando a gente olha para a marca pessoal, parece que é um monstro, né? Você fala assim, meu Deus, e como que eu vou construir essa estratégia? Então, eu gosto de trazer, assim, o básico precisa estar ali, bem construído. Como que está a sua saúde mental? Que repertório que você vai buscar? Porque a gente fica nessa ânsia também de procurar, deixa eu buscar repertório, né? E entra aquela ansiedade também, que é potencializada pelo digital. E a marca pessoal? Aí a pessoa entra, dá aquele bug, né? Assim, fala, nossa, e aí? Eu acho que eu não sou para isso, acho que eu não tenho, né? Vou precisar de um profissional, uma mentoria. Aí a gente chegou num outro assunto, falando assim, nossa, já contratei tantas mentorias e não deu certo. Pode não ser simplesmente pelo mentor, né? Mas porque são N fatores, não é tão simples assim, né? E a gente construir marca, a gente fala também, muitos confundem com logotipo, uma identidade. Sim. Gabriel falou de Instagram, mas tem muita coisa ali. Sim. Até chegar no diferencial. Concordo. E a gente olhar para isso como a base de tudo, a gente já começa a sair dessa questão do commodity. Eu acho que você falou uma coisa importante. A gente precisa voltar para o básico. O básico bem feito precisa estar ali feito. Antes de você ter uma rede social, antes de você sair fazendo caixinha de pergunta ou seguindo qualquer tipo de trend ou de fórmula pronta, você tem que lembrar qual é o valor que você tem ali para trocar. O que você entrega? No que você é bom? O que você agrega na vida das pessoas? Quem são essas pessoas que podem se beneficiar ao se relacionar com a sua marca? Eu acho que esse é o ponto. Então, o que eu vejo hoje muito são as pessoas esquecendo de pensar nesse básico e já querendo planejar quantas postagens tem que ter na semana, como tem que ser, quantos reels, como que tem que ser o perfil, em que redes ela tem que atuar, mas o que de fato ela entrega de valor não está na discussão. E aí você abre espaço para um pouco de charlatanismo, para coach, que às vezes não tem fundamento. Não que não tem espaço para isso, muita gente realmente ajuda profissionais nesse sentido. Mas vamos lembrar de voltar para o básico. Acho que isso é uma questão que me intriga bastante quando o assunto é marca pessoal, porque gera um esgotamento. E quando a gente busca replicar a fórmula sem ter o propósito, a gente fica mais esgotado. Porque imagina essa situação. Você trabalha o dia inteiro, você leva seu filho para a escola, você busca a sua esposa, seu marido em algum lugar, enfim, você tem lá a sua rotina. Aí você chega em casa, você tem às vezes que preparar a janta, arrumar a casa, ir para a academia para se cuidar, porque tem que se cuidar também. E aí quando você pode descansar, você fala, não, eu tenho que planejar quantos conteúdos eu vou fazer, onde é que eu vou postar. Então a sua marca pessoal vira um fardo. Quando você volta para o básico, eu acho que você lembra que, na verdade, ela acontece todo dia, a todo momento. De maneiras mais orgânicas, muitas vezes.
A gente vê muito profissional que às vezes não está nas redes, não é mesmo? Eu acho importante isso que você falou. Eu acho que a rede social é uma estratégia que está lá na frente. Com certeza. É um canal. É né? um canal. Você falou de propósito. E para mim, quando você pensa em marca pessoal, ela começa com o propósito. Como marca corporativa também. Assim, a razão de ser da sua marca, né? Você é médico? Você é apaixonado por isso? Ou isso você acabou fazendo porque o pai falou e eu me tornei uma médica e hoje eu estou lá exercendo uma função, mas isso não está me dando nenhuma satisfação pessoal. Para mim, o grande problema do profissional é ele não se encontrar profissionalmente, ou seja, o que realmente me dá satisfação enquanto profissional? O que eu posso entregar, quando você fala assim, o que eu posso entregar para o mercado em função da minha marca pessoal? Se você encontrar o seu propósito, tem uma entrega. O profissional que não encontrar o seu propósito, isso o mentor pode ajudar, sem sombra de dúvida, mas isso é uma coisa muito íntima. Então, uma das discussões que eu tenho muito fortemente aqui no Brasil os alunos vão muito cedo para a faculdade. Eles começam com 17, 18 anos, mas ele não está preparado emocionalmente para fazer um curso universitário. Então, às vezes, ele entra no curso porque a mãe ou o pai ou um amigo falou e ele vai até o final do curso, porque ele não tem coragem, no meio fala, puxa, não é isso, mas eu estou aqui, vou fazer. E ele acaba saindo do curso, vai exercer essa função, essa profissão que ele estudou durante 4 anos. E aí, qual que é o resultado disso? É a commodity. Por quê? Porque eu faço aquilo que o mercado quer que eu faça. E aí que está o erro. E aí que eu acho que vira commodity. Eu tenho que ter a percepção do que eu gosto, me preparar para este mercado e mostrar para o mercado o que eu, enquanto profissional, desejo que eu, enquanto profissional, possa entregar para ele. Quando tiver essa visão muito clara do seu propósito, aí eu vou trabalhar a questão do posicionamento. Qual é a imagem que eu quero passar? E aí as redes sociais, aí eu vou pensar nas estratégias, né? As redes sociais, o que eu vou colocar? Por exemplo, eu acho redes sociais hoje too much, ou seja, são muitas redes sociais. Acho que é demais, acho que ninguém consegue acompanhar. Muito automatizado, muito automatizado. Também. Duvido que alguém consiga acompanhar tudo aquilo. Então, por exemplo, eu, enquanto profissional, eu direcionei que eu vou trabalhar com uma rede social, que é o LinkedIn, que tem a ver com a minha área, que é business. Então, lá que eu vou trabalhar estrategicamente. As demais eu estou e algumas eu estou. Então, e aí o mercado vai falar, não, você tem que estar em todas. Não, é isso que o profissional tem que entender. Né? Exatamente, depois do posicionamento, exatamente. Qual é a imagem que eu quero passar, para quem, com quem eu quero falar? Vou deixar isso. Aí eu vou pensar no foco. Qual é o meu foco? Por que eu estou aqui? Com quem eu quero falar? Com quem eu quero entregar todo esse meu conteúdo? Com quem que eu posso ajudar a crescer no mercado? Quando isso está muito bem preparado, e aí eu consigo encontrar o meu diferencial. E eu acho que a gente não tem que glamorizar esse processo inteiro. Não. Porque é tudo uma questão de visão estratégica. E visão estratégica é a sua capacidade de ler cenário, se planejar para aquilo e implementar. Ou seja, pode evoluir. Como uma marca corporativa. E pode evoluir com o tempo. Ou seja, se o mercado está se mexendo e você tem uma estratégia coerente, você consegue se mexer junto, pegando as direções que mais te beneficiam de acordo com seus objetivos. E aí, você enquanto profissional, além do repertório, você precisa saber aonde você quer chegar e como navegar isso. E frente aos problemas que a gente tem hoje em dia, de questão de substituir as pessoas por inteligência artificial, por máquinas, essas coisas todas, quando o mercado se torna tão volátil assim, é a marca pessoal trabalhada com coerência de forma constante que vai ser a ferramenta que vai permitir que você se adeque. Porque senão você vai estar só respondendo a demanda dos outros. E quando quando você responde a demanda dos outros, você vai ser descartado ou chamado pela intenção dos outros. E não pela sua Exatamente, você vai ideia. ser um profissional igual ao outro. E uma palavra-chave para a marca pessoal, além de repertório, além da percepção do seu valor, qual é a sua intenção enquanto profissional? Eu acho que isso está faltando, você não acha, Amanda? Nos profissionais que fazem as suas marcas acontecerem, está faltando uma intenção clara para, de fato, diferenciar eles dos outros? Não, essa questão de intenção da marca pessoal, não só do que você vai fazer ou quer fazer, né, mas o porquê que você está fazendo aquilo e qual que é o seu diferencial. Porque vamos falar assim, a gente puxou aqui o gancho de redes sociais. É uma maravilha, né? Todas as possibilidades que a gente tem, Exato. Só que por outro lado vira um caos, né? Você fala, meu Deus, aonde que eu tenho que estar, tenho que fazer tudo ou não. Geralmente muitas pessoas procuram, né, a gente perguntando sobre isso em relação à marca, mas um ponto que é muito, né, não só a intenção, é comparação também.
O quanto que tudo isso, né, porque as redes sociais, todos os canais, eles se tornaram uma grande vitrine, aí o lado positivo, porque a gente tem a possibilidade de, do outro lado do mundo, e de forma rápida, as pessoas terem alcance aquilo que a gente quer falar, a nossa mensagem, a nossa marca, nossos diferenciais. E aí que também é muito tênue, né? Quando a gente fala de intenção, de comparação, tá tudo ali junto, né? Não dá para dividir muito, porque às vezes isso tá até sobreposto. Então a gente tem que cuidar o tempo todo e olhar e sempre voltar, porque às vezes a gente tem ali no começo, né? A Márcia falou do propósito, posicionamento, e a gente vai indo. O Gabriel falou, né? No meio do caminho as coisas vão mudando, a gente vai vendo referências, vai seguindo. Exato. E a gente acaba se desviando daquilo que estava ali já no papel. Já aconteceu com vocês? Você volta assim para um papel e fala, nossa, eu escrevi e era isso que eu tinha que fazer. Né? E eu acabei não fazendo. Exatamente. Isso também é com o profissional. Né? Quando ele se encontra, ele sabe o que ele quer, ele tem aquele foco. E aí ele tem que saber exatamente que a subida de um profissional no mercado, ou que a marca pessoal seja mais forte, é subir degrau por degrau. Não adianta pular 3 degraus que você cai. Por quê? Porque eu tenho muito que aprender. E mesmo o profissional que está há muito tempo no mercado, com as ferramentas tecnológicas, ele tem que voltar para o banco de escola e tem que voltar a estudar. Hoje em dia não tem essa da marca pessoal, já fiz meu doutorado, já estou bem. Não. Por incrível que pareça, como a mudança está muito rápida, a marca pessoal tem que ter essa constante, né, de voltar para a sala de aula, aprender, aquilo que você falou, tem que ler mais livros, tem que fazer as coisas mais acontecerem. Isso depende muito da gente. Sim, eu acho que isso depende da gente. A gente precisa aprender, de novo, ler esse cenário. Eu acho que a gente tem que buscar menos fórmula pronta e mais tentativa e erro. Exato. Porque quando a gente fala de intenção, toda intenção ela precisa encontrar alguma demanda, algum desejo do lado oposto, para que ela faça sentido, para outra pessoa convergir com você. Exatamente. Então, é mais ou menos, em termos bem populares, juntar a fome com a vontade de comer. Então, como é que você faz isso? E isso é muito volátil. E isso depende muito das relações entre as pessoas. Então, uma dica para quem vai trabalhar com marca pessoal é saber o valor que você entrega e que tipo de solução você tem. Que problema você resolve. Porque aí você vai adaptando o restante. Você tem que estar pronto para resolver problemas. Sim, de uma maneira única. Isso só vai resolver se você tiver repertório. Exatamente. E se você tiver essa clareza, né, que nem aquela coisa do elevador. Alguém te pergunta, o que você faz? Você já consegue responder de forma rápida, clara e sem enrolar muito o que você faz, o que você entrega. Né? E não só isso, porque a gente falou, né, de médicos, profissionais que trabalham muito com serviço também. Muitas vezes o seu diferencial está na forma, né, na delicadeza, né? Eu falo assim, gente, eu vou no dentista, eu falo, ai meu Deus, mas eu escolho, tem o dentista, ele nem tem uma rede social, um Instagram bombando, tem só da clínica, mas é a forma como tem o tratamento, o cuidado, e é isso, né? Você tem essa clareza e o cuidado de ter esse desenvolvimento e valorizar. Às vezes é a forma como você trata a pessoa, de uma forma, né, mais cuidadosa, ou não, de repente você está ali forçando um nutricionista, um personal trainer, que é a pessoa mais dura. Exato. É o seu jeito, porque a gente tem perfis e perfis, né? A gente tem que saber evoluir, subir as escadinhas, né, que a Márcia falou, de acordo com aquilo que a gente tem, quem a gente é, né? A gente tem que, lógico, melhorar os problemas, né, o lado... os contras que a gente tem, mas valorizar muito e desenvolver sempre esses prós. Amanda, você falou tudo. A gente está em 2026 e a gente precisa se preocupar com a forma como grande diferencial. Porque se a gente for parar para pensar as críticas que a gente tem visto de IA, de tecnologia, todas acessam as mesmas bases de dados para tirar os insights. Se você for pensar num curso de medicina, num curso de direito, nutrição, design, publicidade, seja lá qual curso que for na formação formal, tem os mesmos autores, as mesmas grandes obras, as grandes referências. Então, se você pega a formação das pessoas, ela vai ser muito semelhante. Com as devidas proporções de possibilidade de cada um, mas vão ser semelhantes. É o que você faz com esse caldo todo que vai fazer a diferença. Então, a forma é muito determinante, eu acredito, na marca pessoal. Então, vamos fazer um convite aqui também para os nossos ouvintes. Querem saber mais de brand pessoal? Passa aqui mensagem para a gente que a gente responde.